Ó, vamos dar uma olhadinha aqui nessas questões, tá? A gente tem essa primeira questãozinha aqui, 33, né? Vê, essa questão 33, ela vai falar pra gente, né, de uma expressão numérica. E essa expressão numérica, a gente lembra que a gente vai ter um roteirinho para seguir, né? Então, a gente primeiro resolve parênteses, né, chaves e colchetes, depois potências e raízes, depois multiplicação e divisão e, por último, soma e subtração. Como aqui a gente tem uma potência e uma raiz, eu vou primeiro resolver elas, certo? Então eu tenho que é 0,1 elevado à terceira. É a primeira coisa. 0,1 elevado à terceira é 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Beleza? Então ele se multiplicou 3 vezes. Então como é que eu faço uma multiplicação com número decimal? Ó, eu vou fazer uma multiplicação normal. Vou multiplicar normalmente. Eu deixo a vírgula por último. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Só que a gente lembra que não vai ser aqui, né? Ele dá um passinho para o lado. 0. 0 vezes 0, 0. E agora a gente soma. 1, 0, 0. Aí você vai fazer o seguinte. Aí agora, quando você terminar de fazer tudo, você coloca a vírgula. São quantas casas? Duas. Então você conta duas casas e bota a vírgula. Então, quando eu multipliquei aqui, ó, ficou 0,01. Aí eu vou multiplicar por 0,1. Então, 0,01 vezes 0,1. Então, ficou 1, 0, 0, 0, 0, 0. E agora ficou, ó, quantas casas? Uma, duas, três. Então, eu vou contar uma, duas, três casas. Então, 0,1 ao cubo, né? Então, elevado à terceira vai ficar 0,001. Tranquilo? E agora a gente tem a raiz quadrada de 0,25. Quando a gente tem uma raiz quadrada feito essa, deixa eu até apagar aqui logo. Ó, quando a gente tem uma raiz quadrada feito 0,25, né? Então um número decimal, o que é que eu recomendo que você faça? Transforme esse número decimal em fração. Como é que eu faço isso, Lucas? 0,25. O que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar todo o número aqui em cima. Não é 0,25. O zero à esquerda não vale nada, né? Então eu só boto 25. Beleza? Dividido. Aí não tem duas casas. Aí você vai colocar um e dois zeros, porque tem duas casas. Se tem duas casas, dois zeros. Beleza? Então você pode dizer que é a raiz de 25 sobre 100. Aí veja, a raiz quadrada de 25 é um número multiplicado por ele mesmo que dá 25. Aí você vai lembrar que é o 5, né? 5 vezes 5 é 25. Aí agora, ó, a raiz de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 10 vai dar 100. Aí agora, ó, veja, a gente mostrou como é que faz para sair de um número feito esse, né? Que está em decimal para fração. Aí eu posso fazer o mesmo caminho aqui, ó. Estou dividindo por 10. Eu posso dizer que é 5 e vai ter uma casa. Ah, Lucas, não lembrei. O que é que eu posso fazer? 5 dividido por 10. Beleza? Como o 10 é maior, tem que colocar um zero, então a vírgula vem para cá. Aí fica o 5 e dá 50. Poxa, Lucas, como é que eu sei se eu vou colocar em fração, em decimal? Olha as alternativas como estão, ó. Tá tudo em decimal. Então, eu tô deixando tudo em decimal. Olha como é que tá os outros valores. Não tá tudo em decimal? Aí eu vou fazer tudo em decimal. Aí vamos reescrever agora, ó. Ficou 3,4 vezes menos 1,2 mais 0,001, não foi isso? E aqui ficou menos 0,5, né?
porque o menos estava aqui fora, tá vendo? Aí vê, vou multiplicar 1,4 vezes 1,2. Então, 1,4 vezes 1,2. A gente multiplica normal, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Multiplicou normal, fez tudo normal, ó. 8, 10, sobe 1, 4. O que é que eu faço agora, quando eu terminei tudo? Conta as casas. São duas casas, vão ser duas casas. Então, ó, quando eu tenho uma multiplicação, mais com menos, vai dar menos. E qual foi o valor que deu? 4,08. Tranquilo? Aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui. Aí agora o que é que eu vou fazer? Ó, agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aí mais 0,01 menos 0,5, né? Então eu tenho dois sinais diferentes, não é? A gente faz o quê? Subtrai. Então, 0,5 é como se fosse 0,500 e o outro é 0,001. Então, na subtração, na soma de decimais, é vírgula embaixo de vírgula. Ah, Lucas, o 0,5 não tinha, né? Ele estava assim. Isso mesmo. Aí eu coloco os zeros para complementar. E agora eu vou subtrair normal. Vai pedir emprestado, né? Aqui fica 9, aqui fica 1. 9, 9, 4, 0. Sinais diferentes, subtrai. Então, subtraiu. E fica o sinal do maior. O 0,5, que é o 0,500, ele é maior. Então, ficou ó, 0,499. Se os sinais são iguais, eu vou somar, ó, pessoal. Então, vai ficar ó, 4. Aí, vírgula embaixo de vírgula, tá vendo? Ó? 99. Vou somar. Quando eu somei, ó, 9, aqui vai ficar 7, sobe 1, 5, 4. Então ficou que o resultado é 4,579 negativo. Porque sinais negativos, né, se os dois têm sinais negativos, a gente repete e soma. Então, letra A. Se você for ver agora a questão 34, ó, vê, ela é mais simples, ela é mais tranquila. Independente do que eu for somar aqui, não é? Desde que não seja o próprio zero, né? Qualquer número, quando eu tiver elevado a zero, ele vale sempre quanto? 1. Então, independente do valor que deu aqui dentro, se está elevado a zero, qual é o resultado? 1. Então, aqui é a letra B da questão 34. Vamos ver aqui a questão 35. O oposto do triplo de x. Né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar cada coisinha aqui, né? Quando eu tenho essa raiz, né? O que é que a gente faz? É a raiz de 36 e 49. Você pode ir testando, né? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, né? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Você vai vendo qual é o valor que, quando multiplica por ele, vai chegar em 36. E qual dele vai chegar em 9. Se você já lembrar que 6 vezes 6 é 36 e 7 vezes 7 é 49, você já poderia ir direto, beleza? Mas se você não lembra, o que é que a gente faz? Ó, a gente pode pensar no seguinte, ó, vamos pensar no 49. Eu vou fazer uma fatoração. Deixa eu fazer com 36, que ele é melhor para usar desenho. O 36, o que é que a gente faria? O 36 eu vou fatorando, ó, por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3 e por 3, 1. Não é uma raiz quadrada, se não tem nada aqui, é porque é uma raiz quadrada. Se a raiz é quadrada, ela tem que formar duplas. Então, forma uma dupla com 2, né? Uma dupla de números iguais, tá? Então, o 2 formou uma dupla. O 3 formou outra dupla de números iguais.
O 2 e o 3 que saíram, a gente multiplica. 2 vezes 3, 6. Então aqui seria o 6. E embaixo, a raiz de 49, 7. Então ficou, ó, 6 sobre 7. E agora aqui, ó, esse número, né, ele está em decimal, e você vai dizer, poxa, Lucas, as alternativas estão em decimal. Mas aqui seria melhor a gente fazer a multiplicação com esse valor em fração. Não é 0,7, 0,7, ó, tô vendo aqui, ó, cuidado. Eu não coloco a vírgula. Eu vou escrever só o número, né? Então, 0,7, sem a vírgula. Tem quantas casas? Uma. Então, eu boto um zero. Como o zero à esquerda não vale nada, então ficaria 7 sobre 10. Beleza? Então, aqui eu pego todo o número, que é 0,7, e vou dividir por, se tem uma casa, só um zero, então por 10. O zero à esquerda, né? Que tira a vírgula, né? Então, o zero à esquerda não vale nada. Beleza? Então, aqui a gente vai ter que é menos 7 sobre 10 vezes, qual foi o resultado disso? 6 sobre 7. Aí veja, multiplicação de fração, a gente faz o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Mas quando a gente tem um valor que está aqui na parte de cima e outro na parte de baixo, que a gente consegue simplificar, a gente pode fazer isso, ó. Então, o 7 aqui, ó, que está na parte de cima, com o 7 tá na parte de baixo, eu posso simplificar. 7 simplificado por 7, né, dá 1, e 7 por 7 dá 1. Ah, Lucas, quer dizer que, por exemplo, eu posso simplificar o 6 e o 10? Posso. Qual é o número que divide 6 e 10 ao mesmo tempo? 2. Então aqui ficaria 2 e aqui ficaria 5. Opa, peraí. Peraí. Simplifiquei por 2. 2 dividido por 6 dá 3. Tá? Desculpa aí, ó. Dá 3. E aqui daria 5. Então, eu posso escolher um número que divida um valor em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu peguei aqui o 7 e o 7. Qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? O número 7. Vai dividir por 7 e por 7. Esse é o método que a gente chama de método do corte, né? Que é uma simplificação. Então, ó, ficou 1 vezes 3 vai dar 3. 5 vezes 1, 5. Menos com mais, menos. Aí veja, o oposto do triplo de x. Aí vamos por parte. Esse valor aqui, né, ele quer o resultado em decimal. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Ó? 3, vou dividir por 5. Como o 5 é maior, 0, vírgula. E eu boto o zero aqui. Aí dá 6 e sobra zero. Então, deu 0,6. Né? Menos 0,6 é o valor que a gente tem. Aí vamos por partes. Qual é o oposto dele? O oposto dele é aquele que tem um sinal contrário. É o mesmo valor, só que com outro sinal. Então, se ele é menos 0,6, o oposto dele é 0,6. E o triplo é 3 vezes esse valor. 0,6 vezes 3, né? Multiplica normal, ó. 3 vezes 6, 18, sobe 1, não é? 3 vezes 0 é 1. E agora eu coloco a vírgula. Se tem uma casa, tem que ter uma casa. 1,8. Resposta aqui na letra C de casa. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na outra. Cadê? Essa daqui, né? Foi a 37, né? Se tiver alguma dúvida nessa 36, pode dizer também, né? Ela é só mais uma situação de interpretação, né? Que a gente vai falar, né? Por exemplo, tem um terreno que tem lá 2,5, né? E aí o cimento, né? Vai ter esse daqui. Então, se eu sei que é um terreno quadrado, né? Eu vou multiplicar esse valor, né? Então, a gente poderia já fazer uma ideiazinha para calcular. Beleza? Mas
a interpretação seria o mesmo princípio. Mas se ficou com dúvida, me diz que eu posso fazer também. É só para adiantar aqui essa questão 37, não foi? Que foi a das expressões algébricas, né? Essa, deixa eu ver só o que é essa 38, né? Sobre as propriedades, números inteiros racionais. Provavelmente aqui ele vai falar de alguma ideia de fechamento, né? Deixa eu só ver. Números inteiros sobre números racionais. É, vai perguntar um pouquinho do conjunto, tá? Então, se lembrar do conjunto direitinho também é tranquilo de fazer. Eu estou me apegando mais às expressões, né? Que são a resolução, né? Das propriedades em si. Se ficar com dúvida, se quiser que eu faça, me diz aí que eu faço, tá bom? Ó, vamos lá, questão 37. Ele diz que tem os valores inteiros, né? E se ele quer o resultado da expressão. Feito, a gente já viu. O que é que a gente começa fazendo? A gente começa tirando a raiz e resolvendo as potências, né? Já que a gente não tem parênteses ou chaves ou colchetes para resolver, né? Então, esse parênteses aqui ele serve só como organização. Ele não tem nada para resolver aqui ainda. Então, eu vou resolver as potências e raízes. Quando eu tenho feito tá aqui, ó, 1/2 elevado a -2. Sempre que seu expoente for negativo, o que é que ele está querendo dizer? O numerador e o denominador a gente vai trocar, né? Quem está em cima com quem está embaixo vai trocar, vai inverter. Não está 1/2, vai ficar 2/1. Isso tudo elevado ao quadrado. Que é a mesma coisa, né? Se está 2 dividido por 1, eu posso só escrever o 2. Então é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Aí lembra que vai ter esse menos aqui fora. Vamos lá. O que é que eu tenho mais aqui? Eu tenho a raiz de 16 por 25. Eu mostrei já na outra questão, né, que você pode fazer fatorando. Mas você pode aí já ter o costume, né? 16 é 4 vezes 4. Então a raiz de 16 é 4 e a raiz de 25, 5. Beleza? Então eu vou reescrever aqui, ó, 2/6 mais 4/5, né, que foi a raiz aí que entrou. Esse daqui deu quanto, ó? O menos que já estava aqui fora. E a gente achou 4, ó. 4. E aí dividido por 8/3, -1. Aí veja, o que é que a gente resolve primeiro? Vamos lembrar. A gente resolve primeiro as raízes e potências, né? Pela sequência das operações. E depois a gente tem que resolver multiplicação e divisão. Como a gente já resolveu essas potências e raízes, a gente vai para multiplicação e divisão, né? Então a divisão está aqui. Divisão de fração, né? Então eu estou dividindo 4 dividido por 8/3. O 4 a gente sabe que se não tem nada aqui embaixo, é 1. Quando eu tenho uma divisão de fração, eu vou repetir a primeira fração, que é 4/1, e multiplicar pelo inverso da segunda, 3/8. Aí você pode fazer 4 vezes 3, que dá 12, né? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, 12, e 8 vezes 1, 8. Só que você pode fazer assim também, que é mais eficiente, ó. Quando a gente for multiplicar aqui, né? Se você tiver um valor que está aqui na parte de cima e outro que está na parte de baixo, e a gente consegue simplificar, é o ideal. Ó, o 4 e o 8 tem um valor que a gente dividindo ao mesmo tempo, né? Os dois. Qual é o valor? O próprio 4. Então ficaria 1, 4 dividido por 4 é 1, e 8 dividido por 4, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Beleza? Então ficou assim, ó, 2/6 mais 4/5. Aí, ó, menos com mais, não é? Menos 3/2 menos 1. Beleza? Aí agora eu tenho frações, né, que são as somas e subtrações com denominadores diferentes. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos lá. Quando a gente tem denominadores diferentes, a gente vai fazer o MMC primeiro. O MMC de todo mundo, se você quiser. Se eu quiser somar esses dois primeiro, não tem problema.
Mas eu vou fazer de uma vez só para ganhar tempo. Tranquilo? Ó, 5, 2. E se não tem nada aqui embaixo, 1. Então vamos lá. Por 2 vai ficar 3, 5, 1 e 1. Por 3 vai ficar 3, 5, 1 e 1. E por 5, 1, 1, 1, 1. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então o MMC de todo mundo aqui deu 30. Quando deu 30, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 dividido pelo de baixo, ó, 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes o de cima, que é 2, dá 10, né? 5 vezes 2 é 10. Aí repete o sinal, ó, mais 6 vezes 5, ou 6 dividido por 5, 6. 6 vezes o de cima, que é 4, então 6 vezes 4 é 24. Repete o sinal que ele tem. 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes 3, né? 15 vezes 3 vai dar 45, beleza? E por último, 30 vezes dividido por 1 dá 30 vezes 1, né? E repete o sinal aqui, vai dar 30, né? Então veja, ele divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e vai repetindo os sinais que ele tem no caminho. Então agora, ó, 10 mais 24 vai dar 34. Aí, sinais iguais, ó, repete e soma os dois. 45 mais 30 vai dar 75. Tudo sobre 30. Só que agora os sinais são diferentes. O que é que a gente faz? Repete o sinal e subtrai os. Repete o sinal, não. Desculpa, viajei aqui, misturei. Tô cansado já, desculpa. Ó, se a gente tem sinais diferentes, eu vou subtrair e prevalece o sinal do maior. 75 menos 34, ó, vai ficar 1. Aqui vai ficar 4. E fica o sinal do maior. Quem é maior? É o 75. Então fica 41 menos, né, que é o sinal dele, dividido por 30. Aí qual é o detalhe agora? Para eu saber o resultado, o que é que eu vou ter que fazer? Ele não diz que é um valor que está entre alguns valores? É mais fácil para a gente perceber onde a gente vai estar entre se eu usar os números decimais. É mais prático. Fica mais fácil de entender onde é que ele está. Então, eu vou passar esse número que está numa fração para decimal. Como é que eu faço? Divide, né? 41 dividido por 30. Ó, por 30 aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 30, né? Ficou 11. Só que aí eu boto a vírgula. 0. Aí aqui, ó, por 3 vai dar 90. Fica 20. Aí aqui, ó. Aqui já tá bom da gente parar. Não vou precisar terminar toda a divisão, não. Você vai dizer que deu aproximadamente menos 1,3. Se deu menos 1,3, ó, 1,3 você tem R$ 1,30. Você nem tem R$ 1, nem tem R$ 2. Você está entre os dois. E como é negativo, né, tem que ser menos. Então aqui, ó, nossa resposta na letra A. Tranquilo? Então são essas que a gente tem para fazer, não é? Se tiver mais alguma, me diz logo que eu vou e faço aqui, tá bom? Qualquer coisa é só falar.